Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta, trazendo mais informações. Início do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Os bancos insistem, Os bancos que estão em fase de autorização insistem em informar que a previsão é começar dia 10 de outubro. Previsão que vários bancos estão falando. Inclusive, esses bancos estão aguardando aí a homologação. O Banco Central, junto com o Ministério da Cidadania, deve anunciar essa semana, próxima semana, a confirmação dos bancos. Tem 60 bancos que darão início a esse empréstimo consignado. Eu sempre defendo quanto mais bancos, melhor para você negociar juros. O teto, você já sabe, 3,5% de juros ao mês. Mas isso não impede que esse banco, que essa financeira, que essa instituição bancária possa emprestar o dinheiro para você com valores menores, com taxas menores, tá? 2,99%, 3,14%, 2,59%, vai depender muito da negociação, não pode ultrapassar 3,5%. O ministro Ronaldo Bento, ele deu entrevista e tirou várias dúvidas. Você vai acompanhar o que foi que ele disse, tá? Tem muita gente que tem dúvidas, ele deixou aí no vídeo rápido, tirou várias dúvidas. Bem, tem muita gente que já está fazendo aí o seu orçamento, E aí, o que foi dito? Que todos que têm nome sujo no SPC, Serasa, negativados, vão ter direito ao empréstimo consignado. São 20.650.000 beneficiários. Qual é o problema? Vocês lembram que eu vinha falando que algumas pessoas poderão ficar de fora desse empréstimo consignado mesmo estando no Auxílio Brasil? Vocês lembram das restrições que pode impedir? Pendências, restrições no CPF, algum problema com a Receita Federal. Alex, mas isso pode impedir o empréstimo consignado? Pode. Em muitos casos, mais de 90% é fácil. É só você acessar o site da Receita Federal e ver qual é o problema, qual é a restrição, qual é a pendência. Agora, bora raciocinar. Se o empréstimo consignado do Auxílio Brasil é para ajudar essas famílias, por exemplo, famílias que precisam de empreender, abrir um negócio, famílias que de repente têm um cartão de crédito que está estourado, paga porcentagem lá em cima. E aí o governo quer facilitar, ajudar essa família, pegando o empréstimo, paga esse cartão com juros menores pelo empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Então, o governo quer facilitar. Só que em alguns casos existe a situação de restrições do CPF ou problemas com alguma pendência. Então, independente, nome sujo no SPC, Serasa, é negativado, tem direito, mas em alguns casos, os bancos, as financeiras, são autorizadas ou autorizados esses bancos para conferir a sua situação. E pendências, restrições no CPF pode ser um motivo de não dar direito a você fazer o empréstimo. Eu quero mostrar aqui, para você entender toda a situação. Preste atenção no Diário Oficial da União, nas regras, tá, gente? Só para você entender isso aqui, porque tem muita gente dizendo, Alex, eu fiz uma consulta e fui reprovado. Por que isso? Tem que conferir o CPF, tem que entrar no site da Receita Federal. Então, primeira coisa, faz o seguinte, entra no site da Receita Federal para você ver a sua situação. Olha só, esse aqui é o site da Receita Federal, para você fazer online, conferir a sua situação, tá? Site da Receita Federal. Quando você chegar aqui no site, eu vou deixar esse link aqui no final desse vídeo, aqui embaixo, no topo dos comentários, tá? Então, para você conferir a sua situação, a situação do seu CPF, porque pendências, restrições pode acarretar problemas. Então, tá vendo aqui, ó, pessoa física, CPF, aí você clica aqui, atualizar CPF. Quando você clica aqui em CPF, ele vai abrir essa aba. Pronto, abriu essa aba, atualizar CPF, o que é, enfim, nessa parte aqui, tá? Que você vai ver a sua situação. Você vai conferir nesse site aqui. Vou deixar para você, tá certo? Agora, bora ver a situação o que diz o Diário Oficial da União. Eu deixei destacado aqui no artigo 7, que diz o seguinte: o tomador deverá autorizar expressamente, o tomador é você, tá? O beneficiário. O tomador do empréstimo, deverá autorizar expressamente a instituição financeira, ou seja, o banco, a ter acesso às informações pessoais e bancárias necessárias à efetivação do contrato pleiteado conforme anexo 2. Então, isso aqui é uma norma que faz parte da contratação do empréstimo e autorização do desconto. É o capítulo 3, tá vendo aqui, ó? Capítulo 3.
Aí diz, o responsável familiar recebedor de benefícios do Programa Auxílio Brasil na figura de tomador de empréstimo pessoal poderá autorizar o desconto no benefício percebido por seu grupo familiar dos valores referentes ao pagamento do empréstimo pessoal concedido por instituições financeiras habilitadas para esse fim. E aí, a gente pula toda essa parte aqui, parágrafo único, e vai justamente para essa parte aqui, ó, que eu mostrei para você. A instituição está sujeita... Não, isso aqui é o artigo 7, diz aqui, o tomador, ou seja, você, deverá autorizar expressamente. Por isso que aqui os bancos vão fazer uma pesquisa, saber a sua situação. Na maioria dos casos será autorizado, mas em alguns casos, tá? Em alguns casos poderá acontecer a reprovação da sua análise. Olha, nesse caso, se acontecer isso, leia novamente aqui, ó, artigo 7. O tomador deverá autorizar expressamente a instituição financeira, ou seja, o banco, né, a caixa, a financeira, a instituição bancária. Então, terá que autorizar para poder ela ter acesso às informações pessoais, ou seja, as suas informações pessoais e também informações bancárias necessárias para poder liberar, ou seja, para efetivar o contrato que você deseja, ou seja, o empréstimo que você quer, conforme anexo 2, tá? O Alex, quer dizer que nesse caso, em uma análise, em uma consulta, em uma pesquisa, eu posso ter o resultado reprovado, é isso? Pode. São poucos os casos, mas eu fico pensando, se o governo lançou esse empréstimo consignado para ajudar a população, então, por que negativados, pessoas com nome sujo no SPC, Serasa, não todos. A maioria vai ter chance, mas uma boa parte não vai ter chance, vai ter sua análise reprovada. Por quê? Na maioria dos casos, se acontecer essa reprovação, se chama restrições ou pendências no CPF, que na maioria das vezes é coisa simples de ser resolvida. Mostrei para você o site da Receita Federal. Você tem que ir lá e ver qual é a falha, qual é o erro. Às vezes é coisa tão simples que online mesmo você consegue resolver. Em muitos casos, quando a pessoa tem dúvida, o certo é ver uma pessoa que tem habilidade, né? Um contador, de repente, conferir lá, dá uma olhadinha no meu CPF, ver aí a situação, como é que eu posso corrigir? Então, geralmente, os contadores resolvem isso de uma forma mais prática, tá? Porque se você tem interesse de fazer um empréstimo e agora chega para fazer um empréstimo e está lá, ter a sua análise reprovada, é o fim do mundo, né? Tem muita gente que já me falou, Alex, eu fiz uma pesquisa e aí quando eu fiz procurei o resultado, deu reprovado. Eu tive meu empréstimo, né, o resultado reprovado, ou seja, eu não vou ter direito. Procure resolver essa pendência. Geralmente são problemas de CPF, tá? Pendências e restrições. O pessoal está claro sobre isso? Não é coisa do outro mundo. Tem como resolver sim, tá? Você já deu joinha aqui, já deu like, importante, faz isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, aí aparece um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Esse valor que eu coloquei aqui, R$ 800, é o que o governo quer pagar agora em outubro. Para quem é isso aqui? 600 do auxílio mais 200 do bônus de inclusão produtiva, tá, gente? A gente está aguardando, nesse domingo teremos as eleições, e provavelmente na segunda ou na terça, 3 ou 4 de outubro, a gente já vai ter algo sobre os 800. O pessoal que conseguiu emprego carteira assinada, que o governo quer fechar, quer mandar logo, quer pagar os R$ 800, tá? Esse valor que eu coloquei aqui, ó, R$ 2.500, é um valor médio do empréstimo. Por exemplo, tem muita gente dizendo, Alex, eu recebo R$ 400 do auxílio e 200 do benefício complementar, dá 600. Nesse caso, os 600 é 160 dos 600, tem muita gente que ainda tem essa dúvida. Não, a base, que é 400, vai ser em cima desse valor. Então, o desconto só pode ser de 40%, ou seja, 40% de 400 dá R$ 160, tá? Agora, tem casos que famílias recebem mais, recebem 900, recebem 800. Quando você tira os R$ 200 que está sendo pago e vai ser pago até dezembro, por exemplo, quem ganha 900 menos 200 fica 700. Então, a base de referência é 700. Outros que recebem 800. Tira os 200 desse benefício complementar, fica 600. Essa é a base. Então, é a base do que você recebe, que é o cálculo, tá, gente? Vários bancos
quando for fazer análise, eles vão passar informação para você. Quando você for pesquisar, você chega no banco e diz, ó, eu sou beneficiário do Auxílio Brasil, eu quero saber quanto é que eu tenho direito de consignado. E aí a pessoa vai passar para você lá. Tem gente, o valor médio é esse aqui, ó, 2.500. Só que tem gente que vai pegar menos, 2.000, 2.100. Tem gente que vai pegar mais, 3.000, 3.200, 3.500. É caso a caso, caso a caso. Então, esse empréstimo consignado é valor médio de 2.500, mas tem gente que vai receber menos, tem gente que vai receber mais de consignado, tá? Então, cabe a negociação que você vai fazer, cabe a sua situação do valor que você recebe atualmente, tá bom? Mas, no geral, a média é essa, 2.500. Alguns inscritos perguntavam, Alex, eu não quero esse valor todo, eu só quero tirar R$1.000. Pode? Pode, sem problema. Valor mínimo, R$500. Mas tem muita gente que eu só quero R$1.000. Sem problemas, tá, gente? Sem problemas, tá? Bora ouvir o que disse o ministro Ronaldo Bento. Ele deu entrevista e essa entrevista está chamando muita atenção porque ele tirou várias dúvidas. Eu acompanhei a entrevista. Tem muita gente com muitas dúvidas sobre esse empréstimo consignado. Por exemplo, começa dia 10, tá para ser anunciado essa semana. São realmente 60 bancos? O Banco Central, o Ministério da Cidadania já está avaliando esses bancos e deve sair. Eu defendo, quanto mais bancos, melhor. Quanto mais bancos, melhor. Por falar em bancos, eu falei no vídeo anterior que vários bancos já estão confirmando. Por exemplo, o Banco Pan confirmou que vai fazer um empréstimo consignado, está só esperando a autorização. O Banco Safra, inclusive, informou que deu uma parada, está temporariamente off sobre a questão do empréstimo consignado, mas aí cancelou todos os pré-cadastros. Tem muita gente que fez pré-cadastro pelo Banco Safra. Pré-cadastro nada é a mesma coisa, eu já disse isso várias vezes, tá, gente? Então, na dúvida, procura um banco, tá? Quem fez pré-cadastro, cancele o pré-cadastro, porque mudou tudo. O pré-cadastro era juros maiores, agora, com o limite de 3,5, você pode negociar juros menores. Ninguém o impede de negociar e conseguir um juro menor de, por exemplo, 2,99%, tá? Ou 3,14%. Eu já falei também sobre a ouvidoria do Ministério da Cidadania. Muitos beneficiários estão ligando aí, entrando em contato com a ouvidoria do Ministério da Cidadania. Muita gente liga para o 121 querendo saber se tem chance de entrar agora em outubro. E tem. Vocês lembram que eu falei que o governo ia colocar 850 mil vagas em setembro? Não colocou 450 mil. Era 804, né? E só colocou 450 mil, deixou aberta 350 mil vagas. E aí, o problema dessas pessoas que não entraram em setembro era a questão de atualização. Eu passei informação, vá no CRAS, atualize, leva a documentação. Tem gente que simplesmente abandonou o CAD único, porque dia após dia, mês após mês, não foi selecionado e as pessoas foram desistindo. Resultado, o governo selecionou essas pessoas. Quando a data prévia foi conferir, tinha alguma irregularidade, alguma falta de atualização. A moral da história, perderam a oportunidade de entrar no auxílio agora em setembro. Ou seja, agora correram atrás, atualizaram, estão esperando. Então, vários inscritos estão aí na expectativa. Então, poderemos sim ter novos beneficiários. Tudo indica, a média, né, poderá chegar a esse número de 350 mil novos beneficiários agora em outubro. Então, a expectativa sobe cada vez mais, tá? Antes de mais nada, você que está perguntando, vai ser antecipado? Essa decisão, gente, cabe aí, eu já falei, ao ministro Ronaldo Bento, ao ministro Paulo Guedes, ao próprio presidente Bolsonaro, enfim. Essa situação de empréstimo consignado, o início, que estão dizendo dia 10, cabe a ele decidir isso. Em antecipação, a gente sabe, está muito em cima, né? O pagamento começa dia 18, a expectativa é que seja iniciado dia 10, mas até o momento não foi anunciado. Por quê? Eleições, está todo mundo só de olho nas eleições, por isso está essa correria. Bora ouvir aí o que disse o ministro Ronaldo Bento. Ele tirou várias dúvidas, ele falou justamente o seguinte, eu quero que você veja, preste atenção, se uma das suas dúvidas, se você tem alguma dúvida sobre empréstimo consignado, ele detalhou várias. Acompanhe. E recentemente trouxemos mais essa ferramenta para ajudar na superação da pobreza em nosso país, que é o empréstimo consignado. Esse empréstimo consignado já foi regulamentado, as instituições financeiras vão colocar esse benefício à disposição dos beneficiários do Auxílio Brasil e a partir de um pré-cadastro, de uma análise de crédito, as famílias vão ter acesso a essa forma de crédito, que é um mecanismo que a gente está adotando para democratizar o acesso ao crédito formal de todas as famílias do nosso país. A portaria estabelece juros de 3,5% ao mês. Os bancos podem fazer alguma cobrança extra?
Eliane, a portaria ela estabelece os juros máximo. Esse é um teto de 3,5% ao mês. Então, não pode ser cobrado juros maior que 3,5%. Né? Além disso, não pode ser cobrado nenhum tipo de taxa administrativa por parte das instituições financeiras. Tampouco taxa de abertura de crédito ou nenhuma outra. O benefício, né, que agora o empréstimo consignado dentro dessa estrutura de microcrédito, ele veio para estar assessorando as famílias nesse momento de recuperação social que o país passa pós-pandemia, principalmente para a troca de uma dívida muitas vezes cara por uma dívida com juros mais baratos. Então, essas famílias que se encontram endividadas, às vezes pagando, né, taxa de juros em cartão de crédito da ordem de até 20% ao mês, agora vão poder trocar essa dívida cara por uma dívida barata. Uma outra possibilidade é que essas famílias utilizem esse recurso para empreender, visto que os beneficiários do Auxílio Brasil agora podem constituir a sua empresa individual, Eliane, a sua microempresa individual, que não perde o benefício. Ela consegue, com isso, com esse novo benefício do consignado, já comprar um equipamento para continuar ali a sua produção. Muitos profissionais autônomos que durante a pandemia teve a sua renda prejudicada, muitas vezes até chegando a zero, porque foram impedidas de ganhar o seu sustento, e agora, com o benefício do Auxílio Brasil, com essa ferramenta do empréstimo consignado, vão conseguir retomar a sua atividade de trabalho. Há prazos e limite de comprometimento aí de renda para o cumprimento de pagamento das parcelas? Também há prazo, estabelecemos um prazo máximo de 24 meses. Né? O Auxílio Brasil hoje conta com essas regras de emancipação, porque queremos ser um trampolim na vida dessas famílias e não uma âncora. Então, o Auxílio Brasil ele vem com uma mudança de conceito nos programas de transferência de renda, oferecendo às famílias essas portas de saída, atendendo no momento de necessidade. Então, esse prazo de 24 meses, ele coincide com o que chamamos de regra de emancipação, que é a porta de saída do beneficiário do Auxílio Brasil. Queremos garantir o atendimento imediato a todas as famílias brasileiras. Importante aqui lembrar, Eliane, que nenhuma família em situação de pobreza extrema no nosso país, que está cadastrada no CadÚnico, ela está sem receber o Auxílio Brasil. Então, 100% das famílias hoje, na pobreza extrema do país, está recebendo o Auxílio Brasil. É um marco histórico, então ninguém fica para trás. Aquelas que ainda não recebem, pode procurar o cadastro único por meio do aplicativo ou então do Centro de Assistência Social do seu município, que vamos continuar zerando a fila do benefício Auxílio Brasil. O que pode acontecer com o beneficiário, ministro, que fizer o empréstimo, mas futuramente, eventualmente, perca direito ao Auxílio Brasil? O Auxílio Brasil, ele trouxe, dentre várias inovações, o que chamamos de retorno garantido. Então, atendemos a população brasileira nesse momento. Como eu falei, são mais de 20 milhões de famílias brasileiras beneficiadas. Mais de 80% delas têm como chefes as mulheres. Então, são mulheres chefes de famílias. E o Auxílio Brasil trouxe o que chamamos de retorno garantido. Então, dentro do Auxílio Brasil, aquelas famílias que conseguem superar a pobreza e por alguma razão ou outra, mais na frente, perde o emprego ou por alguma outra razão diminui a sua renda, volta para o Auxílio Brasil sem fila. Então, a garantia da cobertura do Estado no atendimento à população mais pobre no nosso país. Ministro Ronaldo Bento, agradeço a sua participação no RBT. Existe algum canal para que a população possa tirar outras dúvidas? É importante deixar o seu recado antes de se despedir. É importante que a gente diga à população beneficiária do Auxílio Brasil, né, 1 a cada 4 brasileiros hoje é beneficiário do Auxílio Brasil, que procure os canais oficiais como o site do Ministério da Cidadania, cidadania.gov.br. O Auxílio Brasil é um programa permanente de transferência de renda, então ele fica em 22, 23 e assim sucessivamente. Ele garante um mínimo de R$600. Então, site do Ministério da Cidadania, cidadania.gov.br, e procure as informações oficiais. Obrigada pelas informações.